queria começar os conteúdos do nosso curso falando sobre um conceito que para mim é muito importante que você entenda. É um conceito que me ajudou muito quando eu migrei para o marketing, né? E já já você vai entender que marketing não foi a minha primeira escolha profissional, né? Então, quando eu migrei para o marketing, esse conceito me ajudou demais. Me ajudou a não entrar naquela overdose de informação, sabe? Uma pessoa fala uma coisa, a outra fala, e eu não entendo o que está acontecendo, eu não sei quem está certo, quem está errado. Enfim, esse conceito é muito importante, foi muito importante para mim, e eu acho que ele vai ser muito importante para você também. Eu tenho certeza que ele vai ser muito importante para você também. Antes de eu começar a falar, deixa eu só já me justificar de uma coisa. Se no fundo do áudio tiver um chiado, o nome disso é a ventoinha do meu computador, do meu notebook, que, enfim, está esquentando pra caramba. Não sei se é por conta da quantidade de aula que tem aqui gravado, e ele está meio lento, está esquentando muito, não sei pelo que é. Tipo, nesse momento aqui ele está parado, né? Não tá fazendo, mas pode ser que no meio da aula isso aconteça, tá? Já peço desculpas então por isso aí. Então vamos lá, vamos para o conceito. Vamos entender que conceito que é esse que me ajudou tanto quando eu migrei para o marketing. Eu sou músico de formação, de vida também, né? Eu cresci com meu pai, acompanhando meu pai em ensaio. Meu pai é músico, e então eu cresci numa família de músico, né? Meus tios são músicos também, todo mundo toca alguma coisa. E eu acho que foi o único da família que levei a música para um outro patamar, assim, de gosto, de gostar, sabe, do negócio, porque eu resolvi ser músico profissional, né? Eu queria trabalhar com música, e eu trabalhei com música durante 13 anos da minha vida. Eu comecei a dar aula de música com 13 anos. Eu ainda tenho alguns alunos que eu pego, porque inclusive agora em janeiro eu quero começar uma turma de percepção e teoria, porque eu gosto do assunto, é um assunto que eu gosto muito. Então, assim, eu ainda dou aula, mas como músico profissional eu fiquei até os 26 anos. Eu tô com 27 agora, 25, que eu considero assim como músico... 25, tá? Vamos parar ali, 25 como músico profissional, onde eu estava ainda trabalhando com música, mesmo já trabalhando com marketing, eu ainda estava ativo na música. E eu fiz faculdade de música. Eu sou graduado em música, em licenciatura em música, eu sou professor de música, né? E essa faculdade, essa licenciatura, esse currículo de professor me ajuda muito no marketing, porque a minha didática vem disso, né? A minha habilidade de explicar as coisas, de ensinar as coisas, vem muito disso. Enfim, então eu tenho esse lado meu músico, né? Esse lado professor de música, que ele, de certa maneira, reflete muito nas coisas que eu faço aqui, agora como copywriter, como estrategista de marketing. E eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tinha um mentor que era o Mário. Ele era meu professor de percepção. E o Mário era uma baita de uma inspiração para mim. Ele era para mim, e é ainda, uma inspiração como pessoa, porque é um ser humano incrível. Era uma inspiração como músico, porque era um músico brabíssimo, respeitado no Brasil inteiro, principalmente em composições contemporâneas, né? Era um exemplo de professor, um exemplo de músico, um exemplo de pessoa. Era para mim assim o cara, né? Quando eu estava ali dentro da faculdade. E eu me inspirei muito no Mário, eu modelei muito o Mário. Naquela época eu não sabia nada de PNL ainda, mas eu modelei muito ele. Eu abandonei uma das disciplinas, né? Eu reprovei de propósito na faculdade para poder ficar um ano a mais, e apenas com uma disciplina obrigatória eu ia ter muito tempo livre ainda como aluno para poder reassistir as aulas dele. Então eu assistia todas as aulas do primeiro ano que o Mário dava, todas as aulas do segundo. Já estava lá no quarto ano, mas assistia todas as aulas do primeiro, todas as aulas do segundo, todas as aulas do terceiro, porque eu queria modelar o Mário. Tanto é que as minhas anotações não era na percepção, ou o acorde tal se mistura com o acorde tal. Não era isso. As minhas anotações eram: quando o Mário vai explicar tal coisa, ele dá uma risada.
Quando o Mário vai explicar tal coisa, ele coloca a mão na cabeça. Quando o Mário vai falar não sei o que, ele usa esse exemplo. Quando era a anotação do Mário, né? Ele conta essa piada, ele faz desse jeito, né? Porque eu queria modelar ele, eu queria ser igual ele era, eu queria dar aula igual ele dava. E se você assistir uma aula do Mário, você vai ver que, claro, resguardadas as proporções, a minha didática é muito parecida com a dele hoje em dia, né? O meu jeito de falar é muito parecido com o dele, as piadas que eu faço, as brincadeiras que eu faço é muito parecido com o dele. Hoje ficou natural, hoje eu faço de uma maneira muito natural, mas isso foi uma coisa que eu treinei. E o Mário, então, era a minha inspiração, né? Só que quando eu conheci o Mário, eu ficava pé da vida com ele, muito pé da vida. Porque eu chegava para ele, lá no meu primeiro ano de faculdade ainda, e falava, Mário, por que tal coisa é tal coisa? Ou melhor, eu falei assim, Mário, tal coisa é tal coisa, né? Eu queria uma resposta de sim ou não. E o Mário falava para mim, talvez, ou depende. Teve uma vez que eu cheguei para ele, e agora só músico, só quem toca ou quem entende um pouco de teoria de música vai entender o que eu vou falar, mas você não precisa entender, você só precisa entender o conceito da conversa, né? Eu cheguei para ele e falei, Mário, esse Mi menor com baixo em sexta aqui é só um Dó com sétima, com a terça no baixo, escrito errado, né? Olha o musiquês. Aí o Mário falou assim para mim, depende. E aí eu, depende do que, Mário? E aí ele veio, depende do compositor, depende do período, né? Essa música foi escrita lá na Renascença, no Barroco, ou ela foi escrita no século XX, né? Foi escrito no Romantismo. Quem escreveu foi o Bach, foi o Debussy? Quem que está analisando? Com que perspectiva essa pessoa está analisando, né? Se foi o Bach que escreveu, provavelmente é um Dó com sétima com a terça no baixo. Mas agora, se foi o Debussy que escreveu, então provavelmente é um Mi menor com baixo na sexta mesmo, que por mais que isso não seja comum dentro das regras da gramática da música, o Debussy gostava de pensar a sexta no baixo. Então depende, né? E eu odiava quando ele vinha com depende. Porque quando a gente aparece com depende, né, quando você é iniciante e alguém aparece com depende para você, você fala, ferrou. Porque, eu jamais vou conseguir entender essa bagaça, porque eu quero uma resposta para eu fazer, eu quero uma resposta exata, eu quero um jeito certo de fazer, e o cara me depende, me dá um monte de caminhos, e aí como é que eu vou entender essa parada se é um monte de coisa? E à medida que eu fui avançando dentro do curso, eu fui entendendo que música não era uma ciência exata, que música não era igual matemática, que eu ia chegar, ia falar 2 mais 2 é 4. Ainda assim, né? Se você começa a questionar, vai se aprofundando, 2 mais 2 nem sempre é 4, né? E, enfim, já é um outro lado mais matemático que a gente não precisa entrar aqui, mas a ideia é que a música, ela não era uma ciência exata. E por que isso me ajudou muito? Porque o marketing também não é uma ciência exata. Então, quando eu entrei no marketing e comecei a ver aqueles conflitos de informação, tipo, tem gente que fala que você precisa postar conteúdo todos os dias se você quiser vender na internet. E essa pessoa que fala isso tem muito resultado. Só que tem outros que falam que você não precisa postar todo dia na internet. Inclusive eu pertenço a esse grupo que diz que você não precisa postar todo dia na internet. A gente vai ver isso mais pra frente. Se você entrar no meu perfil, você vai ver que eu não posto todo dia na internet, né? E essas pessoas que falam que você não precisa postar todo dia na internet também tem muito resultado. Tem gente que fala que para você vender muito na internet, você precisa investir em tráfego pago. Tem gente que fala que você não precisa investir em tráfego pago. E essas pessoas que falam que você não precisa investir em tráfego pago têm muito resultado, e aqueles que falam que você tem que investir em tráfego pago também têm resultado. Tem gente que fala que você não precisa construir uma persona, que isso é bobeira. E essa pessoa tem muito resultado. Tem gente que fala que você precisa construir uma persona, que se você não construir, você nunca vai vender. E essa pessoa também tem muito resultado. Então quem está certo, quem está errado? Está todo mundo certo.
né? Quer dizer, tem umas coisas que você escuta na internet que são baboseiras, e a gente vai quebrar alguma dessas coisas aqui. Mas a maioria das vezes, né, todos estão certos. Só que com pontos de vistas e experiências diferentes, né? Para quem é da PNL aí, é o mapa de mundo diferente. Não é? Então, quando eu vim para o marketing, eu vim com essa ideia. Marketing não é uma ciência exata. Ou melhor, quando eu comecei a ver o pessoal com essas informações conflitantes, na hora eu lembrei do Mário. E na hora eu lembrei, pô, isso aqui não é uma ciência exata. Isso aqui é uma parada que depende do autor, depende de período, depende das experiências de cada um. Não é uma parada que é exata. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou estudar o que eu puder, e aquilo que eu encontrar que faz sentido para mim, eu vou usar. Aquilo que eu encontrar, que eu experimentar e fizer sentido para mim, eu adapto e eu trato aquilo como verdade. Para mim. E eu queria que você pegasse esse conceito para você agora. Eu queria que você parasse de viajar e mudar de conteúdo, ficar indo atrás da resposta certa do marketing. Vou encontrar o jeito que agora eu vou vender e tal, não sei o quê. Eu queria que você parasse com isso e começasse a pensar que o marketing não é uma ciência exata. Tá? Porque isso vai te ajudar muito. Mas vai te ajudar muito mesmo. Você entender que construir a persona pode funcionar, mas pode também não funcionar. Investir em tráfego pode funcionar, mas pode também não funcionar. Porque, no fundo, tudo isso aqui que a gente faz com marketing é uma grande aposta. A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer, só. O resto é aposta. Então, por mais que eu garanta para você que, por exemplo, o CEPT seja um excelente curso de marketing, um excelente treinamento de marketing, se você vai lá, arranca R$ 1.500 do seu bolso e coloca no CEPT, para comprar o CEPT e se tornar aluno do CEPT, é uma grande aposta. Pode ser que não dê bom para você. Estatisticamente falando, vai dar muito bom, mas pode ser que não dê, porque a única certeza que você tem é a morte. Então a primeira coisa que eu queria que você começasse a pensar é isso. E aí, partindo já desse pressuposto de que marketing não é uma ciência exata, o que eu vou apresentar para você aqui é a minha visão da parada. Em nenhum momento eu quero que você pense que eu acho que eu sou o dono da verdade. Que eu acho que eu sou o bambambam do marketing, que eu sei pra caramba, e faz o que eu tô falando porque o que eu tô falando é perfeito, né? O que eu vou te ensinar aqui funciona. É assim que eu capto os meus clientes para mim, né? No meu caso não é pacientes para terapia, porque eu não sou terapeuta, mas é assim que eu capto os meus clientes para mim. É assim que eu ensino os meus alunos terapeutas a captarem clientes, e eles captam clientes. E é assim que eu faço nos treinamentos que eu sou sócio, como por exemplo o MSA do Mike Stravino, ou até a própria terapia do Michael. É assim que a gente faz. O que eu vou ensinar para você aqui é o que eu faço. Não é o que eu li num livro, que eu achei. E também tem coisas, obviamente, que eu vou ensinar aqui, eu não inventei nada, né? Eu li nos livros, eu estudei, eu aprendi, fiz treinamento, aí depois eu fiz a pós-graduação em publicidade e propaganda, pós-graduação em marketing digital, que inclusive foi dinheiro mal gasto pra caramba, mas aí eu investi um monte em treinamento, esses cursos pra caramba, e todos os cursos dos grandes gurus do marketing eu fiz, né? Do Brasil e fora do Brasil. E aí, muitas dessas coisas eu testei e não funcionaram, muitas eu testei e funcionaram, e o que funcionou eu fui moldando o meu jeito de fazer. E o que eu vou te ensinar aqui, então, é o meu jeito de fazer. Tá? Vai ter muita coisa que eu vou te explicar aqui, e que eu vou te ensinar, e que vai sair fora do que normalmente te ensinam. E aí, cabe a você seguir ou não. Beleza? A gente vai falar mais disso no futuro, mas eu já quero adiantar um pouco. Eu recomendo que agora que você está aqui dentro,
desse grupo que eu criei, ensinando a nossa filosofia, a filosofia do CPT para captar cliente, eu recomendo que durante esse período você abandone todos os outros mentores que você tiver e você foque em resolver essa parada usando a nossa metodologia. Usa só ela. Se você segue um monte de gente no Instagram, para de seguir todo mundo para você parar de ter essa bagunça de informação. Foca aqui e resolve desse jeito aqui. Depois que você fizer tudo que eu falar para você fazer e você não tiver resultado, aí você vai atrás de outro. E aí você entra no outro com essa mentalidade, que marketing não é uma ciência exata, e que agora eu vou aprender mais uma filosofia. E que talvez eu possa misturar as duas filosofias e aí eu vou ter uma filosofia nova. Mas assim, estuda essa filosofia que eu vou te passar, sabendo que essa eu não sou o dono da verdade, que nada disso aqui é perfeito, que nada disso aqui é o jeito que vai funcionar perfeitamente, mas todos os restos, todos os cursos também são assim. Então, sempre que um cara chegar para você no marketing e falar, eu tenho a fórmula para você ficar rico, eu tenho a fórmula para você vender pra caramba, eu tenho a fórmula para você captar cliente nas próximas 24 horas, escreve a headline desse jeito que você vai vender muito, grava o vídeo assim que você vai vender pra caramba. Marketing não é uma ciência exata. E o que funcionou para ele, talvez não funcione para você. Da mesma maneira, o que funciona para mim, talvez não funcione para você. Dito isso, estatisticamente falando, as coisas que eu vou te ensinar aqui tendem a funcionar. Então, apesar de eu estar trazendo essa ideia para colocar o teu pé no chão, as coisas que eu vou te ensinar aqui, desculpa a palavra, são fodas. As coisas que eu vou te ensinar aqui são fodas. E vai estar de graça. Tá? E vai estar de graça. Enfim, marketing não é uma ciência exata. Então pega teu caderno. Você já deve ter um caderno, senão não era nem para você estar nesse áudio, era para você estar no áudio anterior. Tu vai pegar teu caderno, você vai escrever a data de hoje e você vai marcar bonito ali. Marketing não é uma ciência exata. E o que você vai marcar também? Eu vou parar de seguir todo mundo que eu sigo de marketing no Instagram, no YouTube, etc. E eu vou focar em resolver o meu problema seguindo o que o Gabriel está falando. Se depois eu não resolver, aí beleza, eu volto para outro guru, faço o negócio de outro jeito. Mas agora, o que eu vou fazer é o que a gente faz, é o que eles fazem no CEPT, é o que eles fazem lá dentro daquela metodologia. E eu vou seguir aquilo lá. Beleza? Então anota isso dentro do seu caderno, tá bom? E aí, se essa ideia, né, de marketing não é uma ciência exata, é uma ideia nova para você, que você não tinha parado para pensar nisso ainda, o que eu quero que você faça? Eu quero que você coloque aquela cabecinha explodindo, que é para eu saber que, opa, eu contribuí com a pessoa. E a minha meta é uma pessoa, pelo menos uma cabecinha explodindo. Coloca a cabecinha explodindo aí, uma pessoa. Porque é uma pessoa que eu quero mudar em 2024. Uma pessoa só. É só isso que eu quero. Tá? Que um terapeuta me mande uma mensagem falando assim, Gabriel, obrigado, porque aquele grupo mudou o meu 2024, mudou a minha profissão, mudou o jeito que eu capto o cliente. Tá? Então, uma pessoa só. Então, manda a cabecinha explodindo, que é para eu saber que eu estou no caminho certo. E se esse conteúdo já começou valendo a pena para você, você vai fazer o quê? Você vai copiar o link do grupo e você vai mandar o link para uma pessoa, trazendo ela para o grupo também, para me estimular a continuar produzindo, para me estimular a fazer mais. Beleza? É isso. Até o próximo áudio.